Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre equações simultâneas, que é um tema que tem uma estreita relação com os mínimos quadrados de dois estágios. Mínimos quadrados de dois estágios, que é um tema que a gente falou nas primeiras aulas, depois da primeira avaliação, né? Primeira prova. Tá? Aqui no slide estou planteando duas equações, tá? Duas equações. Neste caso estamos considerando o salário, vou sinalizar aqui em vermelho, o salário sendo uma função da educação. Tá? A priori, né, a gente pode pensar o seguinte, né, o salário é uma função dos anos de educação que uma pessoa tem. Por hipótese, a gente pode considerar que uma pessoa que tem o dobro de educação que outra pessoa também poderia ter o dobro de salário ou um aproximado a isso. Mas a gente sabe que a realidade é muito mais complexa, né? E aqui embaixo estou sinalizando uma segunda equação, educação sendo função do salário. Tá? Ou seja, o inverso também pode acontecer, ou seja, pode existir uma causalidade inversa. Portanto, a educação que uma pessoa possa chegar a ter pode estar em função do salário. Isso também pode ser verdade, né? As famílias com maiores recursos, pois podem influenciar muito na educação que possam ter seus filhos. Isso é algo evidente. Claro, né, que pode acontecer um outlier de o filho de uma pessoa que faz parte de uma família adinheirada não estudar. Mas, em média, e tomando em consideração o que a literatura das ciências sociais nos fala, né, temos que considerar o termo médio. E, em média, né, o que geralmente acontece é que as famílias que têm maior renda têm a possibilidade de poder estudar mais e, consequentemente, também ter mais anos de estudo, né? Então, considerando essas duas equações, a primeira e a segunda, aqui nós temos um sistema de equações. Um sistema formado por duas equações, equação 1 e equação 2. Um sistema na qual temos quatro incógnitas, nesse caso aqui, beta 0, quatro parâmetros, desculpa, beta 0, beta 1, beta 0 e também aqui beta 1. Eu poderia chamar aqui esse de beta 2 e esse daqui de beta 3, né, para poder diferenciar. Mas aqui temos um sistema de equações com duas incógnitas, que é o salário e a educação. O salário e a educação em ambas equações. Tá? Inicialmente aqui nós temos como variável dependente e aqui como variável independente, x. E aqui y. E aqui a educação sendo uma função do salário. Quando observamos esse tipo de situação, estamos ante um caso de endogeneidade. Tá? Endogeneidade, algo que a gente pode entender que acontece ou se gera de forma interna no sistema. Tá? Nós temos aqui duas variáveis que afetam o sistema, né? Inicialmente nós temos na equação um salário em função da educação e na segunda equação nós temos a educação função do salário. Para determinar de forma conjunta, só vou fazer aqui, apagar essa parte novamente, finalizar os parâmetros. Quando temos uma situação como esta e precisamos determinar os parâmetros beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 de forma conjunta, para determinar de forma conjunta os parâmetros do sistema, deste sistema de duas equações,
temos que recorrer a um procedimento chamado método de ordem, este que estou sinalizando em vermelho, método de ordem, para saber se o sistema, as equações do sistema, elas estão exatamente identificadas, subidentificadas ou sobreidentificadas. Porque a partir dessa identificação, por meio do método de ordem, deste método de ordem, eu vou saber qual que é o procedimento que devo utilizar para poder obter uma solução para os parâmetros da equação. Então, aqui neste próximo slide, estou sinalizando aqui, indicando, na verdade, alguns sistemas de equações para poder diferenciar o que seria uma equação exatamente identificada, um sistema de equações exatamente identificada, subidentificada ou sobreidentificada. Só lembrando um pouco as aulas de álgebra, por exemplo, aqui na primeira equação, esta que vou sinalizar em vermelho agora, nós temos aqui 3 equações e também temos 3 incógnitas, x, y e w. Temos 3 equações e 3 incógnitas. Quando acontece aqui esse tipo de situação, estamos ante um caso de que o sistema está exatamente identificado. Ou seja, tenho toda a informação exata para determinar as 3 incógnitas. O sistema está exatamente identificado. Agora, pode ser o caso, aqui na equação número 2, que eu tenha 2 equações e 3 incógnitas, 1, 2 e 3, x, y e w. Ou seja, neste caso aqui tenho pouca informação para poder descobrir os valores das 3 incógnitas. Logo, se diz que o sistema está subidentificado. Tenho pouca informação para poder determinar o valor das incógnitas. Agora, o que acontece? Vou apagar esta parte aqui da equação 1. Agora, o que acontece se eu tiver, por exemplo, vamos botar aqui 2x mais y mais 0,2w igual, por exemplo, vamos botar aqui 20. Aqui nós temos um sistema de 4 equações e 3 incógnitas. 1, 2 e 3, que seriam aqui vamos apagar esta, indicar o w e o w, Nós temos aqui 4 equações e 3 incógnitas. Quando acontece esse tipo de situação, diríamos que neste caso o sistema estará sobreidentificado. Estou sinalizando aqui em parte embaixo. Sobreidentificado. 4 equações, sobreidentificado. Pode ser, nesse caso, que uma incógnita tenha 2 soluções. Ante tal, aqui diríamos que o sistema está sobreidentificado. Então, só queria fazer essa aclaração daqui para partirmos aqui neste seguinte slide que é a continuidade basicamente do que seria esta primeira parte aqui da parte que eu abordei dessas 2 equações, tanto daqui do salário em função da educação e da educação em função do salário e o método de ordem. Que por meio do método de ordem, eu vou saber se uma equação está exatamente identificada, subidentificada
ou sobre-identificada. Mas para isso, vamos precisar deste critério aqui. Esta formulinha que a gente tem que ter em consideração. Nós temos que salvar ela sempre e tomar ela em consideração para poder determinar e saber se o sistema que estamos analisando ele está exatamente identificado, sub ou sobre-identificado. Tá? Este critério daqui vai me indicar o seguinte, que o número de variáveis exógenas, né, neste caso aqui, do sistema, K, este valor K, é o número de variáveis exógenas no sistema, exo, né? Lembrando que exo uma coisa é exo e outra coisa são os endo, né? Endógenos. Tá? Temos que saber diferenciar essas duas classificação das equações, tá? Endo e exo. Exo que significa que se gera fora do sistema e endo que se gera dentro do sistema. Tá? Então aqui K, que estou sinalizando agora em vermelho, tá? Maiúscula vai representar o número de variáveis exógenas, tá? No sistema. E K minúscula vai representar o número de variáveis exógenas da equação que estamos analisando. Neste caso aqui analisaríamos equação por equação que fazem parte do sistema. M, tá? M vai ser o número de variáveis endógenas dentro do sistema e M minúsculo o número de variáveis endógenas da equação, tá? Uma vez que identificamos que tipo de sistema, né, é o sistema, se as equações que fazem parte do sistema estão sobre-identificadas, sub-identificadas ou não, vamos saber que procedimentos vamos a utilizar. E aqui estou listando os procedimentos que devem ser utilizados após a identificação do sistema pelo método de ordem. Vamos ver aqui. Por exemplo, quando não existe simultaneidade, se pode aplicar MQO, que seriam mínimos quadrados recursivos. Tá? Vamos voltar aqui neste slide inicial. Aqui estamos falando do salário em função da educação e da educação em função do salário. E neste sistema observamos que existe endogeneidade. Portanto, este primeiro procedimento que estou indicando aqui de mínimos quadrados recursivos, ele não poderia ser aplicado, porque seria aplicado somente quando não existe simultaneidade no sistema. Agora, quando observamos aqui que existe simultaneidade e uma exata identificação, podemos utilizar variáveis instrumentais, o procedimento de variáveis instrumentais. Se existe simultaneidade no sistema e encontramos uma exata identificação e sobre-identificação, tá? Pode ser em uma ou em diferentes equações que fazem parte do sistema, mas que desde que se observe esses comportamentos, se pode utilizar mínimo quadrados em 2 etapas ou 2 estágios. Se observamos que existe simultaneidade no sistema e exata identificação, podemos utilizar mínimos quadrados indiretos, similar ao que foi observado aqui para variáveis instrumentais.
E se existe simultaneidade e exata identificação e sobreidentificação, podemos utilizar aqui mínimos quadrados de 3 etapas. Vamos ver aqui, mínimos quadrados de 3 etapas. Tá? Como que a gente vai determinar se a equação que estamos analisando ele apresenta simultaneidade e cada uma dessas identidades que acabamos de sinalizar aqui no slide, utilizando este critério, né, da qual eu já tinha falado, neste critério daqui, de identificação. Vamos voltar aqui, aliás, vamos complementar aqui a equação que estávamos falando inicialmente sobre o salário e a educação. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui. Vamos considerar, por exemplo, aqui, um momentinho aqui, na primeira equação, né? O salário sendo função da educação, mas também da produtividade, tá? Ou seja, mais anos de estudo pode indicar aqui um maior salário e maior também nível de produtividade do trabalhador, pode identificar também um maior salário. Porém, vamos considerar também aqui que a educação pode ser uma função do salário, né? O inverso da equação inicial, mas uma variável, neste caso pode ser categórica, chamada região, né? Dependendo da região que se está analisando, tá? Pode ser o caso que as pessoas possam ter um nível maior de educação, tá? Então, aqui o que observamos nesta equação? Observamos aqui que estas são as minhas variáveis endógenas. Por quê? Porque eles se geram dentro do sistema, né? Eles se geram dentro do sistema. Tá? Portanto, eu considero aqui que o sistema, estou sinalizando aqui em vez de mudar aqui a cor, ele tem duas variáveis endógenas. Tá? Duas variáveis endógenas. Tá? Neste caso aqui, seria salário e educação. E tem duas variáveis exógenas, que seriam a produtividade e a região. Tá? Então, utilizando aqui o critério do método de ordem, esta formulinha daqui, vamos determinar qual que seria a identificação de cada uma das equações que fazem parte do sistema. Tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, K, né, é o número de variáveis exógenas, nesse caso aqui, do sistema, né? Número de variáveis exógenas do sistema, nós temos aqui 2. Subtraído aqui deste K minúscula, né? K minúscula que seria o número de variáveis exógenas na equação. Neste caso, na equação 1, nós temos aqui uma, né? Que seria a produtividade. Por isso que aqui é K2 menos 1. Maior ou igual, neste caso aqui, nós temos M, né? Que seria o número de variáveis endógenas na equação. Quantos temos aqui variáveis endógenas na equação? Temos 1 e 2, salário e educação. Tá? Sinalizei aqui agora em vermelho. Na equação 1. Por isso que aqui é 2 menos 1. Então, aqui vamos ter que 2 menos 1 vai ser igual a 1. 2 menos 1 também vai ser igual a 1. E assim, nós temos uma igualdade. Né? Portanto, a equação está exatamente identificada. Agora, vamos na equação número 2.
né? Nós temos aqui K vai ser igual, né? K maiúscula, que as variáveis exógenas no sistema, 2, aqui 2, esse cara aqui 2, menos aqui K minúscula, que é o número de variáveis exógenas na equação. Temos aqui neste caso 1, que seria a região, né? 1. Portanto, aqui nós temos 2 menos 1. Vamos ver se ele é maior ou igual, né? A m menos 1. M, nesse caso, vai ser o número de variáveis endógenas na equação. Quanto que nós temos aqui variáveis endógenas na equação? Aqui temos um, aqui temos outro. Salário e educação, que são 2, né? 2 menos 1. E aqui vamos ter 2 menos 1, 1. 2 menos 1 também vai ser igual a 1. Portanto, na equação número 2, observamos também uma exata identificação, né? Então, uma vez identificado aqui a ordem das equações que fazem parte do sistema, passamos a saber qual que vai ser o procedimento que devemos utilizar para determinar os parâmetros da equação. Tá? E assim concluímos que a equação pode ser estimada por variáveis instrumentais. Vamos voltar aqui. Só vou apagar essa parte aqui. Nós temos aqui uma exata identificação, né? Aqui, variáveis instrumentais. Exata identificação, variáveis instrumentais. E mínimos quadrados indiretos. Vamos ver aqui. Mínimos quadrados indiretos, que eu sinalizei aqui. Variáveis instrumentais e mínimos quadrados de 2 estágios. Exata identificação, mínimos quadrados de 2 estágios e mínimos quadrados indiretos. Tá? São os que eu sinalizei aqui da forma como que esse sistema pode ser resolvido para poder determinar os parâmetros da equação de forma simultânea. Tá? Pessoal, eu queria trazer esse esclarecimento aqui para vocês, para complementar os vídeos iniciais que eu postei anteriormente, quando falamos de equações de mínimos quadrados de 2 estágios. Tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição.